Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete, 1 kg, 1,99. Batata lavada, 2,99 o quilo. Melancia, 1 kg, 1,39. É pra levar muito. Laranja, 2,69 o quilo. Ovos Enaves brancos, 20 unidades, 7,99. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Terceira temporada, gente, desse programa, mais de 100 programas já exibidos. E hoje é uma terça-feira bem especial, né? Um dia bem especial. Temos alguns fatos a comemorar. Primeiro, gente, hoje é o aniversário do nosso querido Denis, né? Responsável pela técnica, pela qualidade de vídeo, de áudio desse programa. Então já mando um grande abraço para o nosso querido Denis. Segundo ponto, gente, 8 anos da TV Sol. Como é bom, pessoal, ter uma TV local, como nós temos aqui na cidade de Patos. 8 anos da TV Sol. E quem ganha são vocês, os telespectadores dessa TV, que produz conteúdo de qualidade aqui na cidade de Patos, aqui na região. Então, como é bom fazer parte desse time que produz cultura local, que produz notícias, informações, enfim. Então, 8 anos da TV Sol, vida longa, né, a TV Sol, que possa construir cada vez mais, né, essa rede de informações, produzindo conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, vamos lá, finalzinho da terceira temporada do programa Funes Cultural. O nosso convidado de hoje, eu já queria, né, tê-lo, né, aqui na nossa bancada há um tempo. E eu estou muito feliz, né, pelo fato dele ter aceitado o convite. É o fotógrafo Glauber Alves. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele outras vezes sobre isso. E Glauber é um fotógrafo, né, mas ele não é só um fotógrafo, ele é um construtor de imagens. E a gente vai discutir a relação da fotografia com a cultura, com a produção cultural. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória do Glauber no mundo da fotografia, das artes, né? Então estou muito feliz, Glauber, de você ter aceitado participar do programa de hoje. Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural.
Eu que agradeço, Deusimar, por esse convite, né? Uma saudação a todos aí da Funis Cultural. É realmente uma honra para mim poder falar sobre isso, poder falar sobre cultura, sobre fotografia, que é algo que está inserido na minha vida 150%, na verdade, né? E poder trocar essa conversa, essa experiência aqui com você, para mim é uma honra mesmo. Que bacana, né? Glauber, você é um profissional reconhecido hoje na cidade de Patos e também aqui na região. Você já possui um portfólio assim, de trabalhos fenomenais, inclusive com exposições, pessoas que procuram você nesse sentido. Mas assim, antes de começar a falar do ponto de vista profissional, a gente sempre faz uma pergunta para os convidados aqui relacionada a como foi a sua entrada no mundo das artes, da fotografia, porque todos nós fomos crianças, adolescentes, nós tínhamos sonhos, projetos, e muitas vezes a pessoa que é cantor, por exemplo, ele não nasceu querendo ser cantor, né? A pessoa que é desenhista, né? Fazia muitas vezes por hobby, o fotógrafo profissional também, né? Então eu queria que você contasse essa sua história de como é que você entrou no mundo das artes. Deusimar, veja só, eu fui capturado pela fotografia aos 9 anos de idade, né? Você estava falando aí da fase de criança mesmo, eu fui capturado aos 9 anos, né? Me recordo que no casamento da minha irmã, em uma das minhas irmãs, na verdade, eu fui o porta-aliança, né? Entrando ali com aquelas alianças. E, na verdade, aquelas cenas na minha frente me chamaram a atenção, né? Era flash disparando para tudo que era lado. Eu observava que a pessoa estava fotografando aqui, o flash disparava do outro lado, e eram outras pessoas com câmeras filmadoras gigantescas. E aquilo me chamou a atenção. Que resultado aquilo vai trazer, né? E aí você descobre que existem os dois resultados, né? Existe o resultado material, onde você pega na foto impressa, na época não existia fotografia digital, e o outro resultado é emocional. E aí, naturalmente, foi o que mais me pegou. Depois, meses depois, a minha irmã pegar o álbum impresso e olhar aquilo e começar a chorar, e minha mãe também chorar, eu disse, aí tem alguma coisa de especial. Então, veio mais pela física e química na hora que eu observei aquilo, e depois veio muito mais pelo psíquico quando eu observei o resultado daquilo. Então, eu fui capturado aí aos 9 anos e aconteceu exatamente dessa forma, né? Depois, aí também quis a sorte que o meu pai, que não tem nada a ver com fotografia, ele era mecânico, recebeu em uma conta uma máquina fotográfica. E depois recebeu em outra conta uma filmadora. Então, quis o destino para dizer assim, tu gostou? Então, eu estou empurrando aqui essas coisas para você. E aí ele deixou ir mexendo. E aí lá estava eu com 10 anos de idade, pegando uma máquina fotográfica profissional, depois veio a filmadora. E aí depois o destino se encarregou de dizer assim... Me recordo que quando eu terminei a 8ª série, o meu desejo era ir para João Pessoa, para a escola técnica, porque eu queria fazer o curso técnico, que naturalmente ia substituir o científico, ia me dar uma formação já técnica e, naquela época, a promessa de encaminhamento para emprego era muito grande. Então, minha ideia ao terminar a 8ª série, 13 anos de idade, era: vou embora para João Pessoa, vou estudar lá e vou ganhar o mundo. Aí minha mãe disse: vai não, porque você vai dar trabalho a seus irmãos e você é novo demais. Aí de novo quis o destino de dizer assim: tudo bem, então não vai fazer o quê? Aí eu disse: mãe, a senhora não vai deixar não? Não. Eu devo respeito à senhora, vou obedecer, mas eu vou trabalhar. E aí eu disse que ia trabalhar aos 13 anos de idade. Aí quis o destino me colocar para trabalhar onde? Numa empresa de fotografia. E aí eu comecei como entregador de foto e cobrador de foto. Aí, e de lá para cá, a coisa foi andando. Então eu fui capturado, na verdade, aos 9 anos de idade, com essa história toda aí, e que teve muito essa colaboração do destino, de dizer, não, foto. Essa galera da nova geração não vai entender, Glauber, o que é entregador de foto, viu, gente? Que era uma profissão, né, que você lidava diretamente com o público, não era o fotógrafo que ia fazer isso, né?
Eu digo sem sombra de dúvida, gente, que foi uma das épocas que durou menos de um ano, graças a Deus, mas foi uma das épocas que eu mais aprendi sobre empreendedorismo e relacionamento, tá? Ser entregador e cobrador de foto é a mesma coisa de você chegar com uma promissória, batendo na porta do cara e dizendo assim, tu tem que pagar essa conta. Só que era com foto, né? Como não existia mundo digital, era tudo impresso. Então você imagina que eu chegava lá numa época para entregar foto. E chegava outra época para cobrar aquela foto, que nem todo mundo pagava. Então o entregador de foto tinha essa missão de aguentar a pancada, né? Aguentava a pancada da cobrança e também aguentava muitas vezes uma pancada na entrega, né? Você ia entregar a foto, o cliente dizia, mas eu não contratei essa quantidade de fotos. Então, se eu não contratei, você está aqui me trazendo 20 fotos, eu só contratei 10. E aí eu dizia, tudo bem, o senhor fica com as 10. Mas por trás disso tudo tinha a minha superiora que dizia, não, você vai ter que entregar as 20 e receber as 20 fotos. Porque a gente não pode ter prejuízo. E às vezes o cliente dizia assim, eu não quero e vou rasgar a foto. Chegava ao ponto de rasgar a foto e eu dizia, por favor, deixa eu levar os pedaços, porque eu preciso comprovar que a senhora não pagou, o senhor ou a senhora não pagou pelas fotos. E para eu comprovar, eu preciso mostrar que a senhora rasgou. Então, cobrador de foto, entregador de foto, tinha essa missão bem bacana. Mas foi uma das épocas que mais me ensinou sobre relacionamento. O fato de saber pedir esses pedaços de foto, o fato de saber escutar essa pessoa revoltada e muitas vezes conseguir ainda assim convencê-la a ficar com todas as fotos, é um aprendizado que lá na frente, pagando empreendedorismo, você vai entender muito bem como é que funciona aí esse mecanismo. Glauber, você lembra do teu primeiro trabalho remunerado com fotografia? Se foi casamento, aniversário, o que foi? Deusimar, o primeiro evento fotografando, eu confesso a você que eu não me recordo. Eu me recordo do primeiro trabalho onde eu entrei no mercado do audiovisual e da fotografia. Meu primeiro trabalho foi como iluminador, né? Assistente de filmmaker, na verdade, que essa palavra é muito linda, para aquela época não rolava essa palavra não, né? Então era iluminador. Eu me lembro, o meu pagamento por cada trabalho era R$5. E eu me recordo também que o primeiro trabalho que eu fui fazer foi em Sousa. Chegando lá, eu fui lanchar e descobri que o lanche dava R$3 e eu ganhei R$2. Nisso tudo, né? Fui para Sousa, voltei, trabalhei, paguei o lanche e fiquei com R$2 de lucro. Então, eu me recordo disso e me recordo que no outro dia eu já cheguei, já fui para João Pessoa gravar um aniversário de criança. E aí, num dia eu estava iluminando, no outro dia eu estava filmando, mas não tinha ninguém para me ajudar a iluminar. E aí eu me recordo que eu peguei o irmão do aniversariante e disse, você vai me ajudar a iluminar. Então foi assim, me recordo que o primeiro trabalho, acho que foi o mais sofrido, acho que quando eu fiz o primeiro trabalho fotográfico, não teve aí esse perrengue nem monetário, nem de mão de obra. Aí por isso que acho que eu não lembro, foi mais tranquilo. Bacana, né? Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo aqui o nosso querido fotógrafo, construtor de imagens, Glauber Alves. Glauber, construtor de imagens, né? Queria que você, eu acho esse termo muito forte, né? Eu queria que você explicasse, né, esse termo para a galera que está nos vendo através da TV Sol, da Brisa TV, das plataformas digitais, galera que está nos escutando pela Rádio Tabajara. Queria que você explicasse esse termo, né? Construtor de imagens. Pois é, Deusimar. Veja, durante todo esse tempo de trabalho, aconteceu de ir acumulando habilidades, competências, estudos. E aí eu passei pela fotografia, passei pelo audiovisual, como filmmaker, como editor, como laboratorista. Saindo dessa empresa, que aí acho que as pessoas conhecem aqui, o Foto Alarcon, né? Alarcon que me deu a primeira oportunidade realmente para trabalhar. E eu trabalhei na empresa dele por 9 anos e agradeço muito. Eu digo que durante esse tempo eu tive a oportunidade de aprender e tive a oportunidade também de colaborar ensinando outras pessoas a fazer o trabalho.
Quando eu saí de lá, eu comecei a estudar a parte de design gráfico e também a parte de web design. E aí logo eu montei uma sociedade, inclusive com uma pessoa que esteve aqui recentemente, né, o Alex Souto, um artista incrível, né, um parceiro de sociedade de muito tempo. Ele tinha sido meu funcionário lá em Alarcon também, durante um período ele morou fora e quando voltou, retornou a Patos, conseguiu um emprego lá em Alarcon e eu era o gerente de Alex nessa época. Depois nós saímos, colocamos uma sociedade. Eu comecei a estudar e focar no design gráfico. E também acompanhava ele no trabalho lá, com a parte de web design. E aí a gente foi somando isso tudo, né? Depois, com o surgimento das redes sociais, quando o Orkut apontou como uma ferramenta de interação social, mas ainda deu alguns traços de possibilidade comercial, logo em seguida veio o Facebook. E aí quando o Facebook surgiu dentro dessa possibilidade de acesso das pessoas, ele começou sim com uma visão muito mais comercial. E aí eu já migrei também minha base de estudos para isso. Então quando você soma a fotografia, o vídeo, o design, o gerenciamento de redes, você começa a descobrir que essa sua fotografia, ela não é o ato de apenas fotografar. E aí eu gosto de fazer um comparativo, uma analogia, na verdade, para que as pessoas entendam por que eu falo sobre construção de imagens. Porque eu trouxe essa expressão para a minha marca. E aí vamos lá, vamos fazer essa analogia, tá, gente? Quando você resolve construir uma casa, é uma coisa. Quando você resolve construir um lar, é outra coisa. Muitas pessoas não entendem essa diferença entre casa e lar. A ideia de construir uma casa é, tenho um sonho, tenho em mente que minha casa vai ter quarto, piscina, churrasqueira, jardim, e aí eu vou lá, chamo um arquiteto, um engenheiro e digo, quero o projeto. Na fotografia, a fotografia em si, a fotografia materializada, seja o arquivo digital ou impresso, é como se fosse a casa. A pessoa diz, eu preciso de uma foto minha para representar o que eu faço. Para pegar o meu CNPJ e dar vida visual a ele. Por exemplo, no caminho da publicidade, no caminho corporativo. Agora vamos fazer a diferença entre casa e lar. Quando você pensa em construir um lar, está incluso essa casa material e está incluso a base emocional disso. Ah, eu quero construir um lar que tenha filhos, que tenha cachorro, que tenha esposo, esposa, que eu leve amigos, que eu consiga contribuir com a sociedade, com projetos. Tudo isso faz parte desse lar. Então, trazendo essa analogia aqui para a fotografia em si é a casa. Mas como as pessoas se comportam no seu dia a dia e como as pessoas se comportam e se posicionam no mercado de trabalho, é como se fosse o lar. Existe N coisas agregadas a essa fotografia, essa materialização visual. Quem ele é, por que ele faz, como ele faz, para quem ele faz, por que ele faz aquilo. Então essa construção de imagem é pegar esse visual físico da pessoa, posicionar ele dando significado a todos esses outros posicionamentos emocionais. Então essa construção de imagem é pegar na sua mão, trazer para um universo e dizer, Deusimar, por que tu é um professor de história? Eu sou professor de história por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Significa dizer que se eu quisesse trazer isso só de forma material e simplificada, eu bateria uma foto sua aqui e dizia, pronto, Deusimar, tu é um professor de história, vamos colocar aqui a legenda professor de história, ponto. Não, mas eu sou um professor de história que tenho bases políticas muito afloradas. Eu gosto de discutir a política. Então, Deusimar, a gente precisa de uma foto sua que indique que você é professor, mas que nós tenhamos diversas bandeiras e cores atribuídas a você, porque você gosta de trazer o universo político para dentro do seu contexto. Então já não é mais só a foto da tua cara,
É uma foto composta de outros elementos, que vai ajudar a traduzir isso. Então, essa construção de imagem é pegar na mão de um profissional e trazer todas as abordagens possíveis para que ele possa se posicionar e ganhar autenticidade no mercado de trabalho dele. Então, é mais ou menos isso. Não é um negócio muito simples de traduzir, mas na prática, quando as pessoas começam a acompanhar esse profissional, vendo as abordagens, vendo os contextos deles, aí começa a ficar claro que construção de imagem é essa. Baseado nesse contexto, Glauber, de construção de imagem, né? Então, as redes sociais, elas têm as suas vantagens, né? Você acabou de dizer, né, da sua entrada, né, nesse universo digital. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, né? Porque a gente estava conversando aqui em off, né, sobre alguns temas, como hoje é complicado, né, você lidar com a construção, por exemplo, de lideranças, novas lideranças políticas, ou a própria construção de uma imagem como um todo, porque as redes sociais, elas destroem e constroem reputações de uma maneira muito rápida, né? Então, as distorções. Então, assim, você como um profissional, assim, como é que você lida com a rapidez desse processo, né? Porque é uma coisa praticamente instantânea, não é? Veja, ela pode até ser rápida num processo de construção e até mesmo de destruição. Vai depender das verdades que essa pessoa está querendo comunicar. E aí a construção de imagem faz isso. Eu posso fazer uma imagem crescer ou decrescer, mas depende da verdade. Eu hoje, quando certas pessoas me procuram, que eu faço um estudo de caso, olho e analiso, eu digo, olha, eu não consigo encontrar os elementos que eu possa dar continuidade ao que você quer. Então é perigoso o mundo hoje digital, perigosíssimo o poder das redes sociais de fazer crescer ou decrescer a imagem de uma pessoa. Mas o profissional que está por trás disso também precisa ter índole, precisa entender se isso é para ele ou não. E aí a gente vai começar a ver vários casos aí estourando, né? Pessoas na política, por exemplo, que passou mais de 20 anos ocupando um cargo político, sem expressividade nacional, e que de repente, em 4 anos, 3 anos, na verdade, ganhou uma notoriedade imediata que é incrível. Por trás desse espaço aí dele, existem pessoas maquinando, criando, usando técnicas para construir essa imagem, entendeu? Sim. Fica muito claro, né? E aí a gente não vai trazer aqui nomes. Sim. Dentro do marketing político, por exemplo, eu trabalhei 18 anos para grupos políticos daqui de Patos e região. Eu trabalhei, na verdade, para a prefeitura, para a Câmara Municipal de Vereadores, para a Câmara de Deputados e para o Senado. Então, passei dentro do marketing político por todas essas coordenações e posso lhe dizer que entendo muito bem como funciona o mecanismo, até porque ou você estuda sobre isso para poder lidar com isso, ou então não vai rolar, né? Eu estou trazendo aqui apenas a vertente política, mas que a gente pode aplicar isso naturalmente dentro da publicidade. Então, depende muito do profissional que vai construir essa imagem, se ele aceita ou não aceita falar mentiras e construir mentiras, né? Eu busco, e eu digo que eu busco porque eu posso me enganar, né? O ser humano é uma espécie muito meticulosa, né? Ele consegue destruir o universo onde ele foi posto, então você imagine que para ele enganar o outro é muito possível, mas eu faço de tudo para não entrar numa seara onde eu vá construir mentiras. E foi um dos motivos, inclusive, que eu saí dessa área política. Exatamente, né? Como é que... Eu queria que você avaliasse, Glauber, porque assim, hoje em dia, com a rapidez das redes sociais, a mudança dos posicionamentos, como é que você enxerga? Eu não sou da área de propaganda, não sou da área de publicidade, e tem uma coisa que quando eu estou ali no Instagram, ou lá no Reels, ou no Shots, enfim, e aparecem aquelas propagandas antigas, né? Propagandas que tinham um apelo, né? E que hoje essas propagandas nunca seriam exibidas, né? Então, sei lá, maquiagem à base de chumbo,
promessas que eram feitas, por exemplo, em campanhas, que hoje não seriam, por exemplo, politicamente corretas. Como é que você, trabalhando com essa construção de imagens, com a publicidade, com a própria fotografia, você lida com tantas questões que tem hoje? Então, por exemplo, eu estava vendo um conflito recente relacionado à apropriação cultural, eu estava vendo um outro conflito relacionado à ideia de que a pessoa ela trabalha na proteção dos animais, mas ela não é vegana. Aí já existe um outro conflito ali entre o fato de você ser protetora dos animais ao mesmo tempo que você come carne, né? Então, como é que você, enquanto profissional, você lida com essas questões para poder atingir o maior público possível? Como é que você filtra? Como é que você estuda? Como é esse processo? Deusimar, para mim é muito simples, né? É a ideia de trabalhar com as verdades. Você disse uma coisa interessante. Eu defendo a causa animal, mas eu não sou vegano. Isso é possível? Na minha concepção, cara, eu defendo a causa animal, eu não sou o santificado para conseguir ser o vegano, mas ainda assim eu consigo contribuir. Então, eu só preciso dizer a verdade. Eu não preciso trazer a falsidade de dizer assim, dou com essa mão aqui, mas na verdade eu estou puxando aqui pela outra. Não, eu posso dizer, eu faço isso, eu vou até aqui e ponto. Eu acredito que o que falta muito nas pessoas é isso, sabe, Deusimar? É a ideia de querer maquiar demais algo que vai gerar uma culpabilidade. Né? Vai gerar uma culpabilidade disso, então eu vou maquiar e eu não vou mostrar isso. Cara, é mais valioso você fazer isso. Você dizer assim, eu posso contribuir, eu consigo contribuir até aqui, mas eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa limitada, ponto. Você me entende? Você me aceita? Isso é para a sociedade mesmo. Hoje eu consigo conversar e navegar com outros profissionais que aceitam fazer dessa forma. E os que não aceitam fazer dessa forma, muitas das vezes, quando você atende enquanto consultor, você está ali para prestar uma consultoria, para levar uma orientação, e esta pessoa do outro lado é quem escolhe se continua, se não continua. Da mesma forma como eu também tenho o direito de dizer assim, não dá para continuar com você porque você não está levando todas as verdades que seriam necessárias. Então eu consigo lidar dessa forma, eu trabalhando. Mas é fato que o que nós mais temos visto aí nas redes são os gurus digitais fazendo as suas ofertas milagrosas, mirabolantes. Está aí espalhado pessoas que estão pregando uma coisa e não estão fazendo outras. Eu vou trazer de novo na questão da causa animal. Cara, eu sou super defensor, mas eu não sou vegano. Mas se uma associação, se o Adota Patos, outra associação chega, me chama para colaborar, se eu posso colaborar de alguma maneira, eu vou colaborar. Eu não vou eximir a ideia de, não posso ajudar porque se eu disser que eu não sou vegano, eu vou assumir uma culpa que é uma falsa verdade do meu apoio. Eu não enxergo dessa forma. Eu só acho que a pessoa podia dizer a verdade, eu acho que a pessoa podia ser mais claro nisso, e é o que está faltando aí na maioria das pessoas, infelizmente. E existe muito radicalismo, né, também, assim, existe um processo de escuta, né, a gente aprende muito escutando. Eu disse a vocês no início do programa, né, que seria um bate-papo bem bacana. É muito bom quando a gente escuta pessoas que são apaixonadas por aquilo que faz, que são pessoas que entendem do assunto. Né? Nós recebemos recentemente, fizemos um programa muito bacana com a Rafaela, né, que está trabalhando com a parte de marketing. E é muito interessante, né, quando a gente conversa com pessoas que são pessoas lúcidas, né, que trabalham dentro de um profissionalismo baseado no conhecimento dessa realidade. É muito bom. Glauber, você saiu do lugar comum. Eu acho que você entende isso, né? Assim, que você saiu daquele lugar comum da fotografia e, para além só da fotografia, você trabalha também com vários outros projetos. Você tem projetos com a Diocese, você tem
recentemente o projeto Retrate-se, né, que ocorreu. Quando é que houve esse insight assim, para que você dissesse assim, poxa, eu posso ir além, né, daquilo que é o lugar comum? Queria que você falasse um pouco sobre os projetos que você participou, que você encampa. Né? Pois é, gente. Sinceramente, eu creio que eu demorei para entender isso. Talvez eu não tenha entendido ainda quando você fala desse sair do lugar comum. Se isso acontece, eu atribuo a pessoas, por exemplo, como você, que enxerga isso em mim. Você tem a sua notoriedade, você tem o seu posicionamento, você é formador de opinião e de repente você enxerga isso em mim e me convida. E isso faz aflorar em mim possibilidades. E aí eu digo que o universo conspirou muito ao meu favor, digo que o meu pai lá de cima me ajudou muito nisso, de trazer pessoas que enxergam esse potencial e me trazem para esse universo, né? De repente eu trabalhava antes mesmo da Igreja Nossa Senhora da Guia, né? A catedral aqui, ter uma PASCOM, ter uma pastoral da comunicação, a gente já colaborava de forma pastoral lá. E de repente, por exemplo, eu fui convocado, junto do jornalista Damião Lucena, a documentar os 50 anos da Diocese de Patos. E aí, de repente, cai na minha mão essa missão de retratar, de resgatar, de gerar a diagramação, junto do Alex, inclusive, de todo esse material e percorrer toda a circunscrição diocesana, que aí não são poucos municípios, né? Então, de repente, cai no meu colo essa missão de se envolver diante desse contexto, né, religioso e de fé, e aprender muito mais sobre pessoas do que, muitas vezes, a própria religião dentro de um contexto mais raso, né? Porque você aprende muito com essa pessoa o que de fato é fé, né? E aí caiu nesse meu colo, né? E aí outros projetos de exposições que a gente já trabalhou sobre a própria paróquia, sobre mulheres, sobre empreendedorismo, sobre gastronomia. O mais recente agora foi um projeto Retrate-se. A jornalista Dilane já tinha esse sonho de querer trazer um projeto onde trouxesse a valorização da mulher negra e também da cabeleireira Ângela, que juntas disseram assim, a gente queria trazer uma visão digna de valor dessas pessoas. E aí caiu de novo no meu colo a missão de, você retrata? Eu digo, bora, e vai se chamar Retrate-se, né? E aí é uma exposição que aconteceu recentemente aqui em Patos, foi levada também para o EPB recentemente, aí, semana passada, e traz essa conjuntura, né, dessa valorização. E aí a perspectiva de abordagem dessa exposição foi trazer várias faixas de idade dentro dos seus contextos e importâncias, né? Então a gente tem lá uma criança linda, maravilhosa, tem uma foto que eu fiz e até hoje rapidamente ganhou o meu gosto, acho que a gente vai conseguir mostrar Sim. essa foto aí já. E aí a gente também traz a melhor idade, né? Uma senhora, onde tem o depoimento dela é incrível, e como ela consegue ser simples, como ela consegue ser humana diante de tantas abordagens, de tanto preconceito, de tanto racismo. E aí a gente consegue ver isso dentro dessa exposição. Então eu digo que se as pessoas disserem que eu não estou mais nesse lugar comum, eu recebo, agradeço a Deus, agradeço essas pessoas que me colocaram nessa postura, assumo o papel e a responsabilidade. Porque eu entendo também que quando você diz saiu do lugar comum, você também assume algumas missões. Então eu fico muito feliz quando eu consigo trazer essa quebra de preconceito. Quando a gente consegue falar sobre a mulher negra, sobre o empoderamento feminino, sobre os valores da nossa terra, sobre a própria fotografia, que muitas vezes é desvalorizada, sim. Na nossa cidade, sim, existem várias gerações. E dessas várias gerações, nós tivemos profissionais que souberam representar muito bem, não só representar, defender, né? Sair só da ideia da fotografia e participar de grupos sociopolíticos, de visitar o exterior, de trazer outras técnicas para cá. Então, gerações passadas
conseguiram fazer isso. Outras gerações ficaram apenas ali na faixa de dizer, não, eu sou um fotógrafo, eu entrego o serviço e eu recebo. Eu não consigo achar que é só isso. Eu consigo mostrar também que não é só isso. Então, quando as pessoas dizem que eu estou saindo desse lugar comum, eu aceito, recebo e procuro fazer jus ao que as pessoas me classificam. É interessante quando você diz que existe um preconceito, né, em relação a isso. Eu vejo muito, inclusive nos editais, nos concursos. A galera geralmente não coloca muito a fotografia dentro do campo artístico, né? Porque quando as pessoas falam em cultura, as pessoas não se lembram, né, que cultura são todas as manifestações que surgem a partir do povo, né? E nada melhor do que a fotografia para poder deixar isso registrado, né? Eu fico me perguntando como é que um aluno, seja da rede pública, seja da rede privada, há pelo menos uns 20 anos, conseguiria ter dimensão sobre as pirâmides do Egito, por exemplo, né? Como é que as pessoas teriam dimensão de algo muito perto aqui, né? De um projeto arquitetônico do Niemeyer de Brasília, por exemplo, né? Então, como é que essas pessoas teriam acesso a isso, né? Se não for pela fotografia, né? E aí também fica uma pergunta, com base no emocional, mas também no físico. Você perde alguém do seu seio familiar e você consegue rememorá-lo de ordem emocional e psíquica aqui. Mas como é que você consegue mostrar o seu filho, por exemplo, que não teve a oportunidade de ver o seu avô, se não for com essa fotografia ou com esse vídeo? Isso é uma representação físico-emocional do poder dessa fotografia. Eu trago o poder cultural também quando a gente fala dos quilombos, né? Meu filho participou recentemente de um filme, de um doc Céu, que está ganhando premiações aí, país afora, né? Já chega mundo afora mesmo. Eu tenho bastante convicção disso pela magnitude da história que retrata. E é cultura. E você pode até dizer assim, não, mas é um vídeo. Nós sabemos que um vídeo é fotografia replicada em uma velocidade acelerada, né? É por isso que existe a fotografia de um doc, a fotografia de um filme. E aí, culturalmente falando, é impossível você não enxergar valor. Talvez a nossa cultura, a nossa região, não deu o devido valor, e aí eu não quero culpar ninguém, dos últimos anos para cá, de ordem governamental, eu também não o culpo, porque quer queira, quer não, pouco ou muito, está começando a existir um incentivo, sim. E aí eu vou atrás do agente cultural. Se esse agente cultural não enxerga o papel dele, também ele vai ficar no meio do caminho. Até um certo tempo isto era muito difícil. Investir na cultura, gerar uma exposição. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente olha para alguns projetos e alguns programas e vê algumas pessoas de base humilde conseguindo, então digo, isso é possível. Agora precisa de um esforço que não é só do agente cultural, também é do agente governamental, mas que é possível sim. Então na nossa cultura isso é pouco praticado, fato. Glauber, eu tenho uma curiosidade, eu acredito que o público também tem essa curiosidade em relação à produção cultural do fotógrafo. Quando a gente entrevista um cantor, um compositor, ele fala sobre as referências em relação ao estilo dessas pessoas, né? De que quem é fã, né? de como é que o trabalho ele é espelhado, né? Em relação a isso. O estilo musical, então, por exemplo, uma pessoa que é muito fã de forró e aí é um compositor, então ele vai ter como base algumas letras históricas, né? A pessoa que gosta de dançar tem as referências na dança. No universo da fotografia, assim, quais são as tuas referências no universo da fotografia? E eu queria que você explicasse como é que funciona, no caso. Existe uma técnica que você, de um outro fotógrafo, uma técnica clássica, que você reproduz essa técnica, ou cada fotografia que você faz leva
em consideração um estilo único. No universo da fotografia, como é que funciona essa coisa do estilo clássico, das referências, né? Primeiro, assim, quais são as suas referências no mundo da fotografia e como é que funciona essa questão do trabalho, do estilo do artista fotógrafo? Sim. Veja só, eu não sou a melhor pessoa para você perguntar assim, quem são suas referências sobre, né? Da mesma forma como você falou assim, você saiu do universo comum, do lugar comum e foi para outro. Quando eu enxergo essa arte, fotografia, por exemplo, eu tento não enxergar a pessoa, mas sim a contribuição dela. Então, quando ela contribui, eu acredito que isso é jogado para o universo e não fica na base da pessoa. Mas de ordem técnica, por exemplo, eu vou trazer uma pessoa que não foi fotógrafo e que, inclusive, trouxe uma contribuição monstruosa de ordem científica para a fotografia, que veio do período do iluminismo, que foi Isaac Newton. E aí não existia fotografia naquele período, né? A fotografia veio surgir do século XIX para cá, da forma como nós a conhecemos. Só que ele deixou uma contribuição incrível em relação a como essa luz se comporta para que a gente gere uma fotografia. Então, ele vem lá de trás. Pegando ainda outras referências também que não são fotógrafos, são pintores. E aí, se você pegar, tipo, uma técnica clássica, a técnica de Rembrandt. A técnica de Rembrandt, o Rembrandt não era um fotógrafo, ele era um pintor que utilizava uma técnica de iluminação para gerar os seus quadros, as suas pinturas. Só que, se você me perguntar as suas referências, minhas referências iniciais são eles. E aí, se eu pegar um fotógrafo que de fato conseguiu dar vida, ele é um francês, ele gerou uma técnica do daguerreotipo, e é o Daguerre, o nome dele, vamos dizer assim, eu não consigo nem pronunciar esse nome francês direito, talvez você possa me ajudar. Mas ele desenvolveu uma das primeiras técnicas onde ele conseguia gravar a fotografia em uma chapa metálica, né? Já usando o processo químico mesmo, né? Base de prata, para fixar isso nesse material. Então, se você me pedir referências, eu vou conseguir trazer essas, porque foi o que me trouxe lucidez depois da paixão, para me trazer a razão de como a fotografia existe e como eu posso atingir ela, tá? Aí, se você trouxer referências para um contexto mais próximo da nossa realidade, aí eu vou trazer dois nomes. Um que é o Sebastião Salgado, e outro que é o Platon, que é um fotógrafo inglês, reconhecido mundialmente pelos seus retratos. E aí, quando a gente fala de retrato, a gente está falando não só da foto física mesmo, como a gente conhece, a gente está falando do comportamento, né? É aquela fotografia que consegue dizer assim, cara, esse cara aí, ele é uma liderança. Não, esse cara aí, ele é um beato. Né? Esse cara aqui é muito singelo. Então, é a tradução do retrato, né? Ele vai mais do que a foto impressa, traz um comportamento nessa fotografia. Então, o Platon, para mim, é uma das referências. E às vezes as pessoas dizem assim, não, é referência porque ele já fotografou os maiores líderes, considerados os maiores líderes do mundo, né? Vladimir Putin, né? Esse mundo aí. Mas se você for adentrar um pouco na história dele, você vai ver que ele é um humanista, né? Também tem trabalhos e projetos fotografados com base nos refugiados, né? Com base nos sobreviventes de guerras. E aí para o lado da África, e tem toda uma causa humanitária por trás disso. Então, a minha admiração é a forma como ele consegue retratar as pessoas de forma técnica e visual, mas a forma como ele consegue abraçar as outras causas utilizando também a fotografia. O poder de fala, essa saída do lugar comum para dizer, eu posso contribuir. E o Sebastião Salgado, que é um brasileiro, acredito que muitas pessoas já ouviram falar nesse nome, né? E tem várias contribuições relacionadas ao meio ambiente, à questão indígena, o garimpo, né? Então, ele trouxe um universo em preto e branco que traduz muita vida, muita vitalidade da luta do povo brasileiro. Então, se eu trouxer essas referências, está muito mais nessa base de contribuição social do que fotografar. E a gente descobre com o tempo que a arte da fotografia, de forma técnica,
ela é muito simplória. Existem alguns elementos numa máquina responsável por capturar a luz e toda essa luz vai para uma caixinha, seja um filme ou seja um sensor. Então, hoje com o celular a gente já tem isso. Então, a técnica da fotografia ela é simplória, mas a arte da fotografia, como você consegue enxergar, o que é que isso vai representar, para onde ela vai dinamizar o que você está fotografando e o que você quer dizer, aí é outra história, né? Então, por isso que eu não fico me pegando a fotógrafo A, B, C, D, entendeu? Bacana, viu? Denis vai preparar agora. Eu queria que você comentasse algumas imagens, e enquanto o Denis está preparando as imagens aqui na tela, quero aproveitar para mandar um grande abraço, né, para o Guilherme, né, que está aqui, que é filho do nosso querido Glauber. Mandar um abraço também para meu querido, né, sou fã demais dele, Gabriel Heitor. Não tem como fazer um programa com você sem mandar um abraço, né, para Gabriel, que eu sou fã demais de Gabriel, né? Já inclusive foi entrevistado aqui no programa Funis Cultural e é um grande profissional. E quero aproveitar, já que a gente está no Momento Alô, mandar um abraço para você. Quem mandou um abraço para você foi Milena, presidente da Fundação Hernando Sátiro. Milena é super sua fã, inclusive quando eu disse, olha, o programa amanhã vai ser com Glauber, ela deu pulos de alegria. Então, abraços dados, tá bom? Abraços pagos, viu? Vamos aqui, temos algumas imagens suas que vão aparecer aqui, e eu queria que você comentasse a cada imagem que aparecesse, né, você comentasse sobre elas. Tá, eu vou só abrir um parêntese aí, né, que você falou de Milena. Eu fiquei com uma vontade imensa de pegar algumas das imagens que eu já produzi da Milena numa fase publicitária e trazer para cá, né, pra gente dizer, ó, a nossa representante da cultura também já passou por essas lentes, por esse olhar dentro de uma perspectiva. Mas aí eu guardei, viu, Milena? Você já aparece. Um abraço, minha amiga. É uma satisfação imensa estar participando de um programa onde tem o seu nome envolvido aí, tá? E aí, trazendo agora essas imagens, eu me lembro que você disse, Glauber, você pode mandar algumas imagens para que você mostre o orgulho que você tem de produzi-las. Eu disse, Deus, irmão, vou fazer o seguinte, é difícil você não ter orgulho, ter um carinho por cada foto dessa que você produziu, né? Eu confesso a você que ontem eu saí olhando no meu Instagram, aí de 5 eu já ia em 100, eu digo, é melhor ficar quieto. Eu vou trazer algumas imagens que consigam traduzir tecnicamente essa questão da construção de imagem, né? Então, vamos lá. Essa daqui é uma amiga nossa, né, Clarissa, e ela é psicóloga, só que ela é psicóloga e tem um foco no infantil, né? E aí ela foi fazer essa sessão de fotos comigo e disse, Glauber, eu queria uma fotografia que realmente impactasse, né, que conseguisse transmitir o meu eu psicóloga, mas não aquela tecnicista, mas aquela que consegue escutar, acolher, gerar empatia nessas crianças. Eu disse, então vamos lá, né? Então eu consegui trazer claramente um aspecto visual onde as pessoas conseguem identificá-la, mas de forma imagética, né? É uma linguagem onde o corpo fala, as mãos falam, os olhos falam, a boca fala. Então eu consegui traduzir aí o universo infantilizado dela, e essa é a forma como ela lida com algumas frases, com algumas conversas, com algumas palavrinhas que as crianças mandam para ela, né? Então, inclusive nessa sessão fotográfica não é assim, fique assim e faça essa cara. Existe um processo de escuta, e o processo de escuta é quando eu escuto desse profissional o que é que mais agrada a ela, o que é que mais aflige, como ela pode chegar nas pessoas, como ela alcança essas outras pessoas. Então, aí, daí a gente gera isso, né? Bacana, viu? Vamos para a próxima imagem. Essa é muito bonita. Pronto, né? Naturalmente, você fala de construtor de imagens, mas dentro de quase 30 anos de fotografia, naturalmente que hoje eu não faço só fotografia corporativa, nem só fotografia feminina, né, pessoal / sensual. Eu amo fotografar paisagem, amo fotografar o sacro, amo fotografar a gastronomia, e aqui eu tenho uma foto que a tradução é filho, mãe, casa, pai, né? Então, às vezes é muito rápido o pensar, e precisa que seja rápido mesmo, e aí, como eu lhe digo, o ato de fotografar, você vai pegar esse celular aqui, vai apertar o botão e
vai sair uma foto. Isso é fato. Mas como representar essa foto, o que significa essa foto, aí já é outra história, né? Entra o processo criativo, entra semiótica, entra design, entra a base emocional. Então, a construção dessa imagem é filho, mãe, casa, pai, Espírito Santo, né? Então, foi um ângulo que a gente busca levando a nossa mãe ao alto mesmo, né? Então, isso é proposital. Toda fotografia que você fizer num plano onde você eleva as pessoas, a tradução disso é grandiosidade, esplendor, algo que mostre que a pessoa é maior do que você. Não basicamente em estatura, não basicamente em poderio, né? Existe também uma preocupação com a questão do egocentrismo, né? A busca não é por essa, é a ascensão dependendo da situação. Eu precisava colocá-la em ascensão, né? Então, bacana. Foi isso aí. Inclusive, eu considero você um artista, né? Eu acho que eu recebo, para mim é uma honra. Eu acho que o fotógrafo ele é um artista, né? E como todo artista, quando se publiciza uma obra, a interpretação das pessoas, ela é bem subjetiva, né? Então, às vezes, a interpretação da pessoa, ela está distante do sentido daquilo que você colocou, né? Inclusive, eu já escutei várias vezes profissionais relacionados à fotografia dizer o seguinte: se você precisa escrever sobre aquela fotografia que você fez, traduzindo ela claramente, então ela não é uma boa fotografia, já que ela não foi feita para ser falada ou escrita, foi apenas feita para ser visualizada. Né? Mas aí eu estou trazendo o meu contexto de pensar. Eu imagino, por exemplo, a fé das pessoas, né? A religiosidade popular. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a religiosidade popular, né? A fé e a religiosidade popular, já que aqui na nossa região, uma das grandes características da fé aqui na nossa região é a religiosidade popular. Você tem a Cruz da Menina, né? Você tem Frei Damião, você tem uma série de histórias populares em torno da fé, né? Mas muito bonita essa imagem. Vamos para a próxima. Foto. Pronto, tá aí, né? A nossa artista, né? Ela foi realmente a protagonista da nossa exposição Retrate-se. E as pessoas olhavam assim e diziam assim: Glauber, como foi fotografar esta criança? Ela parece estar muito à vontade, ela parece estar muito feliz. De fato, ela estava, né? A exposição rezava de 3 momentos. O primeiro momento, ela estava sem uma transformação capilar, né? Sem um penteado, e aí a gente tentava trazer a realidade dela. Algumas pessoas retratadas, nesse momento onde ela não estava empoderada, onde o cabelo não estava também ajudando a potencializar, as pessoas estavam um pouco mais tristes ou serenas. Ela não. Em todas as fases ela estava cheia de energia. E foi muito, mas muito interessante o que uma das pessoas na exposição me falou. Glauber, talvez ela esteja e estava com essa energia toda porque ela ainda não sofreu os abalos do racismo e do preconceito. Então ela está, de fato, virgem disso, né? E aí depois eu fui para casa pensando como faz sentido isso, né? Então foi incrível fotografar ela e tá na minha memória e não vai sair da minha memória em momento nenhum. E lembrando de Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza, né, da resposta das crianças, né? Que ela possa crescer sem sofrer isso, né? Como seria bom uma sociedade, né? Assim. E aí, quem estava nessa exposição, né? A Ângela, a Dilane, a minha pessoa, tantas outras pessoas que estavam lá, tinha outra fotógrafa também, Vanessa, a jornalista Vânia Nobre, que também estava lá. Todas essas pessoas estão nessa busca de dizer assim, precisamos proporcionar isso, precisamos conseguir isso, né? E a gente nunca iremos nos cansar. Bacana. Próxima. Pronto. Esse daqui é um outro caso sobre a construção da imagem, né? Esta pessoa que está representando aí, essa figura, é a Tenille Lustosa. Ela é uma consultora de imagem e estilo. E uma das funções dela é apresentar
a dinâmica estética mais adequada para as pessoas diante da imagem que ela ocupa ou que ela precisa ocupar. Só que nesse caso ela foi a minha fotografada e era minha missão trazer uma tradução visual da força dela, da palavra dela, e até brinco com ela, né? Eu disse, você representa uma fúria, a fúria de dizer o que precisa ser dito. E dentro do processo de construção de imagem, nós também temos uma fase chamada imagem transitória, onde eu quero dizer algo, mostrar algo, me posicionar sobre algo, mas nem sempre a minha forma visual precisa ser aquela, né? Mas ela está aprendendo. A forma como ela se apresenta naquele momento é essa. Então eu digo que essa foto aí tem muita força, né? A cabeça inclinada ascendente e um pouco elevada nos traz uma palavra que eu não gosto de usar, que é uma palavra chamada autoridade. Eu substituo ela pela palavra propriedade por notoriedade, né? Mas aí aqui está muito mais para a autoridade dizer, eu preciso lhe falar e te mostrar isso. Então, uma representação, uma foto preta e branca, eu puxei altas taxas de contraste e nitidez para poder representar isso, né? Hoje a imagem dela, aí era uma fase transitória, a imagem dela hoje já não é mais representada por essa figuração, é uma figuração que tem força, mas tem mais leveza quando as pessoas a enxergam, né? Uma pergunta de leigo, aproveitar que tem uma foto preto e branco aqui, e assim, de leigo mesmo, Glauber, como é que se dá o processo de escolha, se a foto vai ser colorida ou preto e branco? Se dá essencialmente pelo fotógrafo, antes ou depois da fotografia? Como é que se dá essa escolha? Quando nós não tínhamos o processo digital, essa escolha ela precisa ser feita antes mesmo de fotografar. Para você gerar um arquivo preto e branco, teve um tempo onde nós não tínhamos o processo colorido disponível, então era só preto e branco. Num segundo momento, nós fazíamos uma escolha de usar um filme preto e branco ou um filme de película que possibilitava gerar cores, né? Hoje, com o digital, esse processo de escolha ele pode ser feito antes de fotografar ou pós-fotografia. Aí vem o sentido da coisa, né? O que esse preto e branco vai representar, o que essas cores irão representar dentro da fotografia. E aí a gente tem algumas bases de estudo, né? Uma até está um pouco desatualizado, que é a ideia da psicologia das cores, né? Onde cada cor tem uma representação. O azul representa o austero, o tradicional, o diplomático. O roxo me lembra a luxúria e me traz o glamour. O laranja e o vermelho é uma representação que lembra a vontade de comer. Então, quando você começa a ver algumas marcas, e aí por isso que eu digo que não é mais só o processo fotográfico, dentro da publicidade, dentro do marketing, se você estuda isso, você consegue somar, né, dentro dessa fotografia. Então, eu posso ir por aí, né, onde cada cor tem uma representação básica sobre algo, e um estudo mais aprofundado que seria os arquétipos. Dentro do marketing, nós estudamos basicamente 12 arquétipos. E esse arquétipo vem do nosso inconsciente coletivo. É algo que já existe há muito tempo. E aí, se a gente for buscar as bases disso, aí a gente vai trazer aí alguns pais dos arquétipos, né? Então, tem o cara comum, o governante, o cuidador, o rebelde, aliás, o fora da lei. E é um universo, né? Então, na hora de escolher se essa foto vai ser preto e branco ou colorida, precisa existir um propósito, um sentido para que isso aconteça. E muitas vezes é tipo assim, essa foto preta e branca ela fica tão linda, mas ela representa o quê? Nesse caso, eu retirei qualquer processo de cor para que as pessoas conseguissem de fato fixar no olhar dela, na expressão facial dela, e em nada mais. Para que representasse essa liderança, essa força. Então existe um propósito para trazer essa foto para preto e branco, né? Assim como você pode dizer assim, Glauber, eu quero fazer uma foto eu e você,
e eu quero que essa foto se torne histórica, se perceba histórica. Então a gente vai trazer o preto e branco, porque na antiguidade só existia o preto e branco, então as pessoas já remetem esse preto e branco a tempo, né? A história. Então precisa existir essa coerência. Glauber, mas na arte é tipo assim, tu escolhe e tu faz. Fato. É por isso que a fotografia também é considerada uma arte, né? Eita, o processo fotográfico, regra dos terços. Que regra? Que regra? Se eu pego a fotografia como a arte, eu posso usar essa regra de forma estética. Mas de forma artística, eu não vou me prender a essa regra, porque eu não vou conseguir exprimir nunca o que ela representa, né? Então, a gente precisa entender que existe coerência e existe, vamos dizer assim, existe simetria e assimetria. Essa assimetria proposital tem a ver com o poder da arte, né? Que bacana, né, gente? Que bacana. Viu que a pergunta é de fato de um leigo, né? Então, quando a gente olha assim, uma fotografia bonita, né, colorida, uma fotografia bonita, preto e branco, existe toda uma técnica por trás, né? Isso é bacana. Sim, né? sim, Isso é bacana. Sim. Próxima. Colorida, né? Agora. Pronto, aí nós temos aí uma fotografia de ordem publicitária, né? E é a fotografia de um artista, e ela precisava, né, apresentar a sua versão artista, lúdica, dentro de um processo de balé e dança. E aí a temática foi justamente a Malévola, e aí, veja, a Malévola traz... A personagem traz tons sombrios, né? Até diz assim, a Malévola é um ser sombrio, mas que tem um lado bom de infantilidade, do lúdico e tudo mais. Aí a gente já vai para outra seara, que aí se a gente for começar a falar aqui sobre ficção, aí já vai ser outro universo. Mas a ideia era, eu precisava fotografar ela com essa característica, e tu imagina que se eu fotografo ela com essa roupa preta, com essas asas, com esse paramento todo aí num fundo branco, eu não trago essa energia que eu precisava para o personagem. E se eu fotografo ela só com uma luz branca mesmo, como essa que a gente está recebendo agora, eu não consigo trazer o traço do sombrio, do indesejável, do obscuro. Eu preciso trabalhar uma iluminação. Então é por isso que o Isaac Newton trouxe muita propriedade para a fotografia, onde ele começou a dizer, fotografia é escrever com a luz. E nesse processo, a luz em si contorna a sombra. Então, fotografia nada mais é do que luz e sombra. E aí eu preciso trabalhar luz e sombra para trazer essa dramaticidade aí para ela. Inclusive, dentro desse contexto, eu tenho o bem e o mal. De novo, trabalhando as cores. O azul naquela asa representa o meu anjo, o meu céu. O meu vermelho representa, né, o inferno, o diabólico. E de novo, representação das cores. Acaba você não conseguindo aí fugir muito desse significado. Concorda comigo? Né? E é uma característica de todo mundo, né? Ninguém consegue ser tão ruim a ponto de não ter uma qualidadezinha. Ninguém consegue ser tão bom a ponto de não ter nenhum defeito, né? Então, essa dicotomia, ela faz parte do próprio ser humano. Com certeza. Para a próxima. Olha. Pronto, aí eu tenho uma fotografia também, que ela é uma fotografia que foi produzida para publicidade, né? Para uma empresa de joias. E que, na verdade, eu queria que chamasse a atenção apenas para as peças. Mas eu estava querendo trazer também o lado feminino, do belo, mas sem dar nome, sem dar rosto a essa beleza, porque, de fato, a beleza feminina, ela não tem um rosto, ela tem características, ela tem emoção, né? Então, a ideia de fotografar uma mulher com sua beleza, com seus traços, mas sem trazer o olhar dela, foi justamente para dizer assim, essa beleza, ela é universal, né? Então, o que sobressai, na verdade, são as joias aí e a beleza feminina.
E é impressionante, né? Porque quando apareceu a imagem, a gente meio que entende, né, o foco, né, da coisa. Sim, impressionante, né? Tem mais, gente? Acho que só tem mais um. Ah. Pronto. Essa é uma fotografia que ela pode ser considerada artística, que ela também pode ser considerada sensual. E aí é uma técnica bastante utilizada, né, que é a silhueta, onde a gente não identifica a pessoa, mas sim o que ela está querendo representar corporalmente falando, né? Então, é uma técnica fotográfica, hoje é uma técnica fotográfica fácil de se reproduzir, né? E também eu trouxe essa fotografia para dizer que, dentro desse meu trabalho de fotografia e retrato, eu tenho um projeto que é uma comunidade apenas para mulheres que gostam de fotografia e de arte, né? Só quem vai poder seguir são as mulheres, é um perfil fechado, eu até gostaria de divulgar aqui. Pode ficar à vontade. Dentro do Instagram, né? É @mulheremfoto, né? É um perfil fechado, onde serve de base de análise social, comportamental para mim, onde eu consigo dialogar com as mulheres, onde eu consigo publicar fotos que tem um contexto mais pessoal, que tem um contexto mais sensual. E aí a gente descobre também como a nossa sociedade continua ali privando muitas pessoas da sua liberdade de expressão, da sua liberdade corporal, onde não existe nudez, onde não existe apelo sexual, mas ainda assim muitas pessoas dizem a mim: Glauber, eu acho o estilo lindo, eu me vejo fotografando assim, mas eu tenho medo do julgamento. E aí eu vou ficar olhando, desejando, imaginando, visualizando, mas eu não vou realizar o projeto porque eu tenho medo desse julgamento. E acredite, já que é um perfil fechado, vamos dizer que tecnicamente apenas mulheres visualizariam esse projeto, né? Mas nós sabemos que existe também essa base preconceitual entre mulheres, homens e vice-versa, né? Então, sim, existe essa barreira e eu utilizo isso como fonte de aprendizado para mim mesmo, né? É muito interessante ter essa possibilidade. É uma foto ali que representa a formação corporal de uma pessoa e o que ela está querendo dizer sobre maleabilidade. Tem pessoas que fazem essa foto muito incítrica, muito travada, que gera apenas uma sombra de alguém amedrontada. Então é uma técnica de fotografia que a gente consegue explorar e expor diversas sensações e sentimentos ali. Muito bonito. Gente, a gente vai precisar de uma parte 2 desse programa. Glauber, impressionante assim, o teu conhecimento técnico sobre fotografia. Impressionante mesmo, né? Quando nós pensamos em fazer um programa com você, era exatamente nesse sentido, né? Fazer com que as pessoas entendam que não é só uma foto, né? Não é só o clique, né? Existe todo um contexto por trás disso. Nós estamos chegando ao final, mas assim, eu queria abordar na parte final do programa um tema que vem mexendo muito com as estruturas, principalmente de quem produz arte, quem produz cultura, de quem produz trabalhos autorais, que é a inteligência artificial, né? Eu fiz essa pergunta para Alex semana passada e eu queria fazer essa pergunta para você também, né? Se você já tem uma análise relacionada a essa relação inteligência artificial e fotografia, e quais seriam os possíveis impactos disso, né, na tua atuação. Você já tem aí uma opinião formada sobre isso ou ainda vai aguardar um pouco? Olha só, tem uma fala que diz assim: se você não pode com o inimigo, alice a ele, né? Tem coisas desse tipo. Então tem fotógrafos e profissionais dessa área da comunicação ali já tratando a inteligência artificial como um inimigo, né? Mas eu digo, Deusimar, que toda inovação ela incomoda muito o ser humano dentro dos seus processos, né? Revolução industrial. O mundo está se acabando, as pessoas vão ficar sem emprego porque as máquinas vão tomar de conta. E a internet? Acabou-se os livros, agora todo mundo vai estar lá dentro e
e não vão mais usar os livros, ninguém vai mais às bibliotecas. Aí os DVD, não, e os streams, e acabou a fita de vídeo, acabou o DVD, vai quebrar as locadoras, e a inteligência artificial, ai meu Deus, agora acabou o profissional do marketing, acabou o redator, acabou o fotógrafo, vai ser tudo feito automatizadamente. Eu posso estar julgando errado, né? Eu aprendi que a gente não deve julgar as pessoas, se tiver de julgar, julgue as atitudes e as situações. Mas o meu julgo hoje é, acredito que o profissional que estuda, que busca aliar-se à inovação, não tendo ela como um inimigo, ele vai se sobressair. Porém, eu não vou negar fatos positivos e fatos negativos dessa inteligência artificial na fotografia, né? Já tem alguns anos, com o advento inclusive das redes sociais, que os aplicativos e os tão falados filtros de Instagram, eles têm adoecido as pessoas, né? Nós estamos numa sociedade adoecida, né? Isso é fato mesmo, né? Comprovado, né? Vivemos numa sociedade adoecida, esteticamente falando, né? Onde as pessoas maquiam a si próprios ou até maquiam situações enxergando o outro dentro de uma realidade que não é a verdade, né? Então, a inteligência artificial chegou para piorar nesse sentido, né? E a gente está vendo aí casos em escolas, jovens, adolescentes tendo suas imagens sendo deturpadas, sendo colocadas aí em outros corpos, que na fotografia isso era possível sim de ser feito antes, né? Mas dava muito mais trabalho. E com a inteligência artificial isso ganhou uma facilidade enorme. Você é um leigo, tem um celular, tem um aplicativo, você recorta o rosto e diz, coloque esse rosto numa pessoa deitada, coloque esse rosto numa pessoa despida, coloque esse rosto numa pessoa engravatada, coloque esse rosto numa pessoa dentro de um avião. E a inteligência artificial vai fazer isso para você, né? Então, antes era preciso um perito. Eu, enquanto fotógrafo e editor de fotografia, tinha uma habilidade específica para conseguir fazer isso, né? Hoje, não mais. Então, essa inteligência artificial chega para bagunçar a coisa. Mas a inteligência artificial também chega para resgatar algumas coisas. Então, se você tem uma foto, eu preciso falar nesse caso que é algo bem curioso. Quando eu comecei a trabalhar com essa restauração de fotografia, quando o digital surgiu, era bem comum as pessoas trazerem as fotos antigas para fazer aquelas porcelanas, né, de túmulo. E muitas vezes não se tinha memórias fotográficas impressas dessas pessoas de outras gerações. Então, às vezes tinha uma foto no meio de outras, e aí precisava conseguir escanear, extrair aquela pessoa do meio para você poder fazer esse trabalho. E a gente fazia isso manualmente. E aí eu me recordo que as pessoas diziam, olha, coloca um paletó nele, não, coloca uma camiseta, coloca um jardim por trás. Era desse jeito, né? E aí eu me lembro que eu passava aí 2 horas maquinando e trabalhando numa manipulação como essa. E confesso a você que sem tantos recursos ficava um trabalho muito, muito raso, né? Eu jamais classificaria aquilo como bom. Mas já era uma evolução para a época. Hoje, se você pegar, só voltando um pouco, né? Teve um dos casos em específico que a foto era de um senhor falecido dentro de um caixão. E ele estava deitado, né, no caixão. E a foto já estava estragada. Então, você imagina, eu tinha um retrato de um caixão com um rosto mínimo, pequeno lá, e estragado quase a metade para colocar uma roupa neste cidadão e refazer parte do rosto dele. Isso lá, 2005, 2004. Com olhos abertos e uma feição, né? Difícil, né? Imaginar, mas acontecia e tínhamos que fazer. Hoje, se você pegar um aplicativo de inteligência artificial baseado em um algoritmo e em pixels, né, da formação dessa imagem,
esse algoritmo vai ler traços, contrastes, tamanhos e vai reproduzir o outro lado da face de forma muito precisa em relação ao original. Então, eu tenho esse outro lado aí. Eu tenho fotografias aí super estragadas que hoje, se eu quiser recuperar, eu vou conseguir recuperar, graças a essa inteligência artificial, que muitas vezes também é confundida inteligência artificial com cálculo matemático avançado, né? Muitas vezes é pura matemática avançada e as pessoas acabam também confundindo com essa inteligência artificial, né? Então, existe sim um lado bom e existe sim um lado mau. Aí, de novo, a gente volta lá para o nosso começo. Depende do profissional que sabe manipular, ter boa índole e senso de usar para o bem e não usar para o mal. De forma mercadológica, é verdade também que essa inteligência artificial está ceifando algumas atividades profissionais. É fato. Mas ele vai ceifar apenas aqueles profissionais que não estão dispostos a evoluir e a ter inteligência artificial colaborando com ele, né? Então, hoje você pede para fazer um planejamento de rede social. Quero ideia de 60 publicações para um profissional, professor da área da história, que está focando num período de tanto a tanto. Então, a inteligência artificial vai gerar para você 60 sugestões sobre isso. E você pode fazer bom uso disso. Não, Glauber, como é que eu vou fazer bom uso disso? Eu peguei isso aí, joguei lá, publiquei e pronto. Isso aí não é fazer bom uso disso. Mas se você é um bom profissional, você sabe que ia gerar a base dessas 60 publicações e ia trabalhando ela dentro da sua autenticidade e do seu conhecimento um a um. Então, eu posso pedir à inteligência artificial que gere essa base para mim, que vai acelerar o meu processo produtivo e eu vou dar a minha cara autêntica a cada processo criado. Então, eu estou utilizando ao meu favor, não estou dando um Ctrl+C e um Ctrl+V, porque aí sim eu estou fazendo um desserviço a mim mesmo, enquanto fonte de conhecimento, e ao outro, que se você entrega uma informação tão simplória, a contribuição sobre isso, ela não é digna, né? Ela pode até servir, mas a existência de dignidade dentro desse processo, ele fica corrompido, entendeu? Bacana, né? Bacana. É um tema que vai mexer com tudo, né? Todos os profissionais, toda a produção cultural, tudo, as artes, né? É um tema que vai mexer com tudo. Eu vi, né, que você fez a pergunta ao Alex, né, em relação ao Jabuti, né? E aí Sim. cria N's e N's e N's e N's situações absurdas quanto a isso, né? A NFT, que era uma moeda digital, que aí ficou totalmente complexo depois que a inteligência artificial tomou forma publicitária. Porque antes você dizia, eu fiz uma foto, eu olhei, fui no ambiente, fotografei, ela me pertence, o arquivo me pertence. Dentro dos metadados desses arquivos está lá a minha nomenclatura, ela me pertence, agora eu vou te vender dentro do NFT, que é uma moeda digital. O que é que acontece com a inteligência artificial? Eu chego, olho para Deus e mais e digo, olha, eu quero criar um cartoon do professor Deusimar. Ele tem as seguintes características. Essa. Crie para mim. Aí ele cria. Agora, essa imagem digital, ela me pertence. E agora eu vou vender ela digital para o Deusimar. Tem noção da confusão que é esse negócio? Ela te pertence mesmo? Foi a inteligência artificial que criou para você. Mas eu estou comercializando ela como sendo minha. Então, você imagine que dentro desse processo vai acontecer, né? Tem noção que eu posso chegar com um roteiro que ainda iria gravar, e eu chego para a inteligência e digo, olha, eu estou com esse roteiro aqui e eu quero que você gere para mim essas cenas de vídeo. E ele vai gerar. E você vai vender como sendo seu, mas não é seu, né? Você se apropriou da propriedade intelectual do outro, mas gerou, saiu na frente e entregou, então bagunça geral, né? Pois é.
Pois é. A gente ainda vai discutir muito sobre isso, né? Porque é um tema que interessa muito a arte, a cultura. Glauber, quero agradecer muito a tua disponibilidade, né, de participar. Programa super especial hoje. Eu disse a vocês, né, que seria um programa fantástico. Quero deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Tá, Deusimar. Eu fico extremamente grato com o seu convite. Não só pelo convite, né? Na verdade, pela pessoa que me convidou, também pela Sol, também pela Funes. São empresas e são marcas que estão nessa jornada empresarial. E como empreendedor e como detentor também de um web canal que eu já tive, sei de todos os perrengues que é para produzir com qualidade. Agradeço demais, parabenizo demais vocês por isso. Você, Deusimar, para mim, assim, desde muito tempo. Você disse que é fã de Gabriel, né? Eu já sou seu fã, antes de você ser fã de Gabriel, então, para mim, eu tenho muita estima pelo seu posicionamento, pela forma como você aborda as coisas, como você leva o conhecimento para as pessoas, para os alunos, e como você é vereador aqui nesse campo da comunicação e tem contribuído de forma muito, muito, muito importante para a cultura, para a sociedade, para a política, para a história, né? Para a educação como um todo. E aí, no demais, eu gostaria de agradecer às pessoas que estão aqui assistindo, que vão repercutir isso, as pessoas mais próximas. Não adianta eu querer falar, porque aí vai o dia todo e vai faltar alguém. Então, eu vou agradecer demais por essas pessoas que me dão forças, por os clientes, pelos amigos, pela família, por todas as pessoas que me dão a oportunidade, como você mesmo disse, assim, Glauber, você saiu do lugar comum, né? Eu agradeço demais por essa oportunidade e estou à disposição aí para contribuir com você quando você assim desejar e me chamar. E vamos chamar novamente, viu? Um grande abraço, gente. Semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma edição do programa Funes Cultural, terceira temporada, mais de 150 horas, né, de gravação só sobre cultura local, educação, atualidade, enfim. Programa Funes Cultural. Até semana que vem, gente. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta-feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete, o quilo R$1,99. Batata lavada, R$2,99 o quilo. Melancia, o quilo R$1,39. É pra levar muito. Laranja, R$2,69 o quilo. Ovos Enaves brancos, 20 unidades, R$7,99. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo.
No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.